Olá pessoal, sejam bem-vindos aí ao nosso terceiro vídeo sobre limites. Nós estamos trabalhando cálculo diferencial integral, que é um cálculo mais avançado, e a gente está trabalhando limites no nosso terceiro vídeo, como eu falei. Então, só para relembrar, o limite de uma função quando x tende a um valor L é chamado o valor L, ou seja, f de x, ou a função de x, se aproxima do valor L, do limite, à medida que x se aproxima de A, ou x tende a A. Então é isso aqui que significa essa setinha, x tendendo a A. Quando x tende a A, a função tende a L. Essa se aproxima ou tende a L. Então eu vou ter o x tendendo pela esquerda por valores menores do que A. Então a gente bota A menos, valores menores. E o x tendendo a A pela direita, por valores maiores. Então aqui nesse caso dessa função aqui, eu estou tendendo o x tendendo a 2. Então, se eu fizesse a linha dos números reais, eu teria aqui, por exemplo, o 0, aqui eu teria o 2. Certo? Então, quando eu tender pela direita, ou seja, x tendendo para valores maiores que 2, eu teria, como eu coloquei nessa tabela aqui. Então, essa tabela aqui, que eu fiz uma tabelinha aqui, pela direita. Ou seja, 2,1, 2,05, 2,01, 2,001. Eu estou tendendo por aqui, pessoal. Então vamos por aqui que eu tenho 2,05. Aqui eu tenho 2,01. Estou tendendo pela direita. Então, por valores maiores do que 2. Tendendo pela direita. Quando eu estou tendendo pela esquerda, eu estou tendendo por valores menores do que 2, no caso. Então, aqui eu estou tendendo o x, tendendo a negativo. Ou seja, tendendo pela esquerda. Então, eu teria, por exemplo, aqui, 1,9, 1,95, estou tendendo pela esquerda, por valores menores do que 2. Certo? A gente tinha feito na aula passada, no vídeo passado, um yx mais 1, quando o x tendia a 1. Então, qual é o limite, é só substituir. Nesse caso aqui, a coisa já complica um pouquinho. Por quê, pessoal? Por isso a importância do limite. O que a gente está querendo calcular aqui? O limite de 1 sobre x menos 2, quando x tende a 2. Se eu fizer isso, pessoal, olha só, a minha função é essa, 1 sobre x menos 2 ao quadrado. Se o x tender a 2, quanto é que ficaria aqui? Ficaria 2 menos 2, 0. 0 ao quadrado, 0. 1 sobre 0, não existe, uma indeterminação. Então, por isso a importância do estudo do limite. No exemplo passado, até brinquei com vocês, porque quem tinha assistido, eu falei, mas não tem sentido limite x mais 1 com x tende a 1, substitui x por 1, 1 mais 1, 2. Bom, beleza. Não precisa limite para isso. Aqui precisa. Por quê? Porque a função não está definida para x igual a 2. Então, o domínio, os valores que o x pode assumir, ele não pertence ao 2. Então, se fosse fazer uma escala desse valor aqui, eu colocaria todo o número real, exceto o valor 2. Eu boto aqui essa bolinha aberta, digamos assim, um intervalo aberto. Ele não assume o valor 2, porque ficaria o quê? 2 menos 2, 0, 0 ao quadrado, 0. Estou dividindo por 0. Não posso. É impossível. É uma indeterminação. Então, eu colocaria aqui como intervalo aberto. Então, o x seria qualquer x pertencentes aos reais, menos o valor 2. Como a gente resolve isso? Como a gente sai desse problema aqui? Então, uma das formas que eu já expliquei para vocês no outro vídeo é tender o x próximo de 2. Então, eu coloquei aqui 1,9. Então, eu faria aqui 1 dividido por 1,9 menos 2 ao quadrado. Certo? Então, 1 dividido 1,9 menos 2 menos 0,1 ao quadrado. Menos 0,1 vezes menos 0,1 dá mais, menos vezes menos mais, 0,01. Certo? 1 dividido por 0,01 é 100. Então aqui, quando o x for 1,9, o valor da função é 100. Então eu cheguei aqui, 1,9. Vou chegar mais perto de 2, 1,95. É mais perto de 2. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, aí, em vez de 1,9, 1,95, menos 2 vai dar 0,05. Certo? Elevo ao quadrado,
e divido 1 por aquele valor, vai dar 400. Se eu chegar mais perto de 2, 1,99. 1,99 menos 2, menos 0,01. Ao quadrado, 0,0001. 1 dividido por isso vai dar 10 mil. Certo? Vou chegar mais perto de 2 ainda. Eu quero tender a 2. Eu vou chegar a 1,999. Então o x está tendendo, ó, pela esquerda ao valor 2. Estou pegando valores menores. Então aqui vai dar 1,999 menos 2. Vai dar menos 0,001 ao quadrado. Né? Vai dar 10 a menos 6. Né? Então se eu fazer 1 dividido por 10 a menos 6, vai dar 10 na 6. 1 milhão. Então à medida que eu me aproximo de 2, o valor da função está crescendo muito. Vai tender ao infinito, como a gente vai ver depois. Agora, se eu fizer a mesma coisa para os valores tendendo a 2 pela direita, por valores maiores que 2, eu vou obter a mesma coisa. 2,1 menos 2 vai dar 0,1, só que positivo aqui, não negativo. Ao quadrado vai dar a mesma coisa. Então, por isso que os valores coincidem aqui. Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou substituindo esse x aqui, ó, na equação e estou calculando o valor. Então, à medida que eu vou chegando perto do 2, ó, 205 deu 400, 201, 10 mil, 2,001, 1 milhão. Eu poderia, esses aqui os valores que eu coloquei, vocês poderiam colocar qualquer outro valor, não tem certo ou errado aqui. Eu teria que estipular um valor de x e me aproximar de 2 e calcular o y, ou calcular o f de x. Então, o que a gente vai chegar aqui, conclusão aqui, pessoal? Nós vamos chegar, então, que o limite, né, o limite de 1 sobre x menos 2 ao quadrado, quando x tende a 2, ele não pode assumir o valor 2, porque seria uma indeterminação. Dividir por zero não existe na matemática. Como é que eu vou dividir por zero? Mas eu vi que quando x tende para valores próximos de 2 pela esquerda e por valores próximos de 2 pela direita, ó, o valor vai ser igual. Ou seja, valores cada vez maiores. Então aqui eu poderia substituir aqui, ó, que quando x tende a 2, esses valores aqui vão tender a mais infinito. Então o limite da minha função quando x tende a 2 vai ser infinito. Certo? Tanto pela esquerda como pela direita. Se não tiver os valores iguais aqui, nós vamos ver no próximo vídeo, não está definido o limite. Isso é bem fácil se a gente fizesse fazer, né, uma tabela ou pensar da seguinte forma: cada vez que eu me aproximo do 2, esse valor fica menor. Se eu elevo ao quadrado um valor muito pequeno, ele vai ficar menor ainda. E se eu dividir um número por um número muito menor, cada vez que esse número ficar menor, vai aumentar esse valor desse quociente aqui. Então vai tender ao infinito. Então se eu botasse aqui 1,9999999, subtraísse de 2 e levasse ao quadrado, ia chegar aqui a valores muito, muito grandes, cada vez maiores. Então, cada vez que eu tender a 2, aqui vai tender ao infinito, vai crescer mais. É o que a gente dá para ver aqui, ó. Quanto mais eu me aproximo do 2, maior o valor da f de x. Tende ao infinito. Então, tanto pela esquerda como pela direita. Certo? Muito obrigado, então. Um grande abraço. Quem quiser dar um like, gostou, compartilhar, fico muito feliz aí. Grande abraço. Qualquer coisa, deem um comentário que eu puder ajudar. Eu vou contribuir com vocês. Muito obrigado.